É inaceitável que não tem cada estado brasileiro um centro de treinamento da CBF onde você... Ele não, acho que ele não assumiu esse protagonismo. Agora, com o Ancelotti, ele pode ter esse protagonismo? 27 presidentes de federações comandando o futebol brasileiro e todos eles amadores. Você não vê nenhuma federação desenvolvendo futebol amador. Ligar no Footplay, informação rápida no campo ou na resenha. Fala aí, rapaziada, beleza? Galera, ainda falando sobre a entrevista do Ronaldo no podcast do Denilson, o Ronaldo foi perguntado quem poderia ser o próximo protagonista da seleção, já que o Neymar está machucado. Vamos conferir o que ele falou aqui, beleza? Antes disso, se inscreva no canal e ative o sininho. Todo dia eu tô lançando um vídeo novo por aqui. Sem enrolação, vamos conferir aqui o que o Ronaldo falou. Falar primeiro, a gente estava falando lá no meio do podcast sobre o ambiente do Ancelotti. Você acha que, a minha opinião antes, quando o Neymar, ele tem a lesão, fica muito tempo sem jogar, eu achava que o Vini ia tomar um protagonismo na seleção brasileira, porque era um grande nome na ausência do Neymar. Acho que ele não assumiu esse protagonismo. Agora, com o Ancelotti, ele pode ter esse protagonismo? Eu acho que ele vai performar muito melhor com o Ancelotti. Ele conhece muito bem o Vinícius, conhece as preferências do Vinícius. Mas assim, nos últimos 2 anos o Ancelotti também usou o Vinícius como segundo atacante, muitas vezes. Mas assim, tem tudo para o Ancelotti, ele vai arrancar o melhor de cada jogador, pode ter certeza. Pode ter certeza. O ambiente dentro da seleção vai ser diferente, vai ser mais positivo. E torcer para que a CBF cuide deles e isole eles, né, da maneira que tem que ser para a competição, com as melhores condições para os atletas, as melhores condições para a comissão técnica, melhor logística, enfim. E a CBF deveria preocupar muito mais em desenvolver o futebol do futuro, né, começar a organizar a casa. É inaceitável que nós não temos no Brasil uns centros de treinamento da CBF. É inaceitável que não tem cada estado brasileiro um centro de treinamento da CBF onde você treina e capacita jovens para o futebol, treina e capacita jovens para a arbitragem, treina e capacita treinadores. Perfeito. Como é que... E com 2 bilhões em caixa, com dinheiro em caixa, eu acho que nós temos que cobrar, enquanto homens de futebol, esse tipo de investimentos da CBF. Eu vi o manifesto dos campeões mundiais, eu acho que é ok, legal, tá mostrando que estamos acompanhando, tá tudo, né? Mas a gente tem que ter uma participação muito mais ativa. A gente não pode aceitar que 25 federações se junte e determine quem vai ser o líder da CBF no Brasil. A gente não pode, a gente tem que ter lugar nessa mesa primeiro, a gente tem que ter, enquanto ex-jogadores, campeões mundiais, os jogadores de futebol são os maiores protagonistas desse esporte. Concordo. E a gente pode ajudar, a gente pode melhorar as coisas, a nossa experiência, a gente pode contribuir para o futebol e não do jeito que está agora, com 27 presidentes de federações comandando o futebol brasileiro e todos eles amadores. Você não vê nenhuma federação desenvolvendo futebol amador, com centros de treinamento, todos eles preocupados na política, todos eles preocupados com sua mesada, todos eles preocupados com cargo em diretoria de CBF, enfim. Eu acho que os próximos 4 anos, a gente tem que trabalhar e unir a nossa classe de jogador de futebol, de ex-jogador, unir essa classe e pedir e exigir um lugar dentro dessa galera. A gente tem que ter direito a voto. Perfeito. Eu acho que as federações não vão querer nunca perder esse peso 3, mas a gente tem que ser novos atores dentro dessa organização toda. Tem um lugar de fala. A gente tem que ter o lugar de fala ali, a gente tem que ter. Vocês botaram essas 5 estrelas lá, caramba. Cara, e nós temos gente muito bacana, muito preparada. Eu não vou concorrer mais, me estressei demais, investigaram a minha vida inteira, investigaram a minha fundação, investigaram tudo, não acharam nada, porque eu ando na linha sempre. E só que ficou um ambiente perigoso, cara. Ficou um ambiente perigoso. Tem muito em jogo ali. Tem as mesadas para presidente de federação, mesada para presidente de federação que é vice-presidente da CBF, mesada para cargo em Conmebol, né? Tem um monte de mesada ali, cara, e a gente não vê investimento no futebol, em desenvolvimento. A gente não vê investimento para arbitragem.
E todo final de semana todo mundo cobra arbitragem aí, né? Quando cometem erro e tal. Mas ninguém vê o perrengue que eles passam aí. Ninguém tá vendo que os caras não têm treinamento, os caras não têm lugar onde revisar o que foi feito na semana anterior. São autônomos. Os caras não têm uma logística, os caras mesmo fazem a própria logística. São amadores, são do universo bilionário, porra. É inaceitável. E depois, cada fim de semana, pô, o cara errou, ainda é mandado embora, afastado, como se o culpado fosse ele. O cara não tá preparado para aquilo. A CBF não tá dando as condições de trabalho para os profissionais. Eu acho que tem muita gente na imprensa também despreparada, que cobra coisa errada. Eu acho que a gente tem que começar a rever e buscar soluções e se condicionar melhor para falar de futebol, para falar do que realmente é importante no futebol. Mas enfim, vamos continuar na luta, porque a gente pode ajudar através do microfone, a gente pode ajudar através de ações específicas, como a próxima que vai vir aí da Brahma, que vai ser uma coisa muito bacana aí, que a gente vai ajudar os clubes pra caramba. E é isso, cara. Eu acho que a gente tem que continuar vigilante nessa situação toda e exigir o nosso lugar de fala. Bom, é isso, rapaziada. Concordo bastante com o Ronaldo. Você vê que ele tá bem sentido pelo fato dele não ter conseguido se eleger como presidente da CBF, porque o assunto começa falando do protagonista da seleção, que seria provavelmente o Vinícius Júnior, né? Depois o Neymar, e ele já cai falando da CBF, que não tem estrutura, que tem que se juntar, que tem que ser uma voz. Vamos por partes, beleza? Na questão do protagonista, eu acredito que, tipo assim, embora o Vinícius jogue bem, algumas partes, tem gente que não concorda com isso, tá? Mas embora ele seja um jogador que ele jogue bem na posição dele, eu não enxergo ele também como um protagonista da seleção. Eu enxergo talvez o Neymar, que ele foi durante muitos anos o protagonista, mas porque foi uma construção, ele teve um pouco mais de tempo e a gente tá falando de talentos diferentes. O Neymar, ele tem um talento totalmente diferente do Vinícius Júnior, até na questão de posição também. Então, tipo assim, quando mais precisou, das vezes que precisou, o Neymar, ele conseguiu ser esse protagonista. E eu acredito que talvez depois da lesão, né, ele tenha essa vontade de talvez, sei lá, fazer uma última dança, uma última Copa, e ele consiga ser o protagonista da seleção. Mas eu acho que o problema nem é esse. O problema maior, o Ronaldo traz um problema interessante na questão da estrutura. A seleção brasileira tem um CT de treinamento, começar a investir em jovens na base, investir em árbitros, etc e tal. Isso seria algo interessante para se pensar futuramente e em cada estado tiver um CT da CBF em que ela pudesse investir nesses talentos. Por quê? Quando a gente fala em seleção brasileira e questão de protagonismo, o Neymar ele se tornou protagonista na seleção brasileira porque ele é um fruto antigo do futebol. Ele é um fruto que veio sido trabalhado desde pequeno, desde quando ele era mais jovem, foi se trabalhado o Neymar na seleção. Seleção era algo inevitável para ele, ele ia chegar lá. Então foi toda uma estrutura para que ele chegasse lá e se tornasse protagonista. Então, talvez a falta de protagonista na seleção brasileira vai de encontro com a falta de estrutura, com a falta de investimento na CBF em novos talentos, em novos jogadores, porque se você parar pra pensar, em todos esses anos, já são mais de 10 anos de dependência do Neymar, não surgiu outro Neymar, ou não surgiu alguém que chegasse perto do Neymar, tanto na questão de futebol, quanto na questão de seleção brasileira como referência. Por quê? Não há investimento mais na base, na parte de baixo, né, do futebol. E como o próprio Ronaldo disse aqui, se talvez investir em estrutura, os jogadores tiverem voz, poder participar mais do futebol, das decisões da CBF, ter um peso na hora na questão da votação, o futebol, as referências, os jogadores vão estar numa safra um pouco melhor porque vai haver mais investimento. Essa é a minha opinião, essa é a maneira como eu enxerguei essa fala do Ronaldo. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários o que você achou dessa opinião do Ronaldo, da minha opinião. Quero saber a sua também, beleza? Deixa aqui, não esquece, todo dia tem um vídeo novo por aqui, tô me esforçando, então se você gosta desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal, que a gente tá sempre por aqui, beleza? Eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Seu chão, caques em ação, análise no som, Futplay é paixão, Futplay é paixão, Futplay é paixão.